Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, dando sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica. Hoje, Gênesis 49, Gênesis 50 e já começamos o livro de Êxodo. Já damos um pulo ali, um salto, cronológico do final ali do livro de Gênesis, já começando o livro de Êxodo. Claro, tudo dentro da mesma história, mas já começando aí o livro de Êxodo. Nesse último episódio aqui de Gênesis, nesse nosso último estudo de Gênesis, nós vamos falar de Gênesis 50, do 18 ao 21. E aqui tem uma expressão do José que ele fala assim: estaria eu no lugar de Deus? É uma resposta que ele vai dar aos seus irmãos e é baseado nisso aqui que a gente vai conversar nessa manhã. Eu vou ler então aqui os versículos do 18 ao 21 e depois eu explico um pouco do contexto aqui. Mas Gênesis 50, 18 diz assim: depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Bom, qual é o contexto aqui? A história de José e de seus irmãos está chegando ao fim. A história ali dos chamados patriarcas está se cumprindo. Israel morre lá no finalzinho do capítulo 49, abençoa os seus filhos, depois morre. Aliás, acho que já no capítulo 50. Não, finalzinho do capítulo 49. Jacó morre, Israel é sepultado. E aí o que acontece depois da morte de Israel, da morte de Jacó, é que os irmãos começam a ter medo da postura de José. José, depois da morte ali de Jacó, o medo deles é que José, ao assumir agora sem a supervisão do pai, sem o controle do pai, que o José então pudesse maltratá-los. Só que José, ele demonstra bondade no trato com seus irmãos. E como José demonstra bondade no trato com seus irmãos? Em primeiro lugar, ele demonstra essa bondade perdoando. Olha o versículo 19, vou ler de novo. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? José perdoou os seus irmãos. E ele chega a dizer isso: estaria eu no lugar de Deus? Será que eu que vou fazer justiça contra vocês? Se vocês se lembrarem, na semana passada nós falamos sobre o perdão e a gente disse isso, que perdão é quando você diz: olha, eu não quero mais retribuição alguma para o crime que você cometeu contra mim. E aqui José fala isso com seus irmãos: estaria no lugar de Deus? Será que eu vou ficar cobrando vocês por causa do pecado de vocês? Eu já perdoei vocês. Agora, o perdão de Deus é o maior sinal de sua bondade. Se você quiser um sinal de que Deus é bom com você, lembre-se que Deus perdoa os seus pecados. Uma das coisas que nos deve fazer colocar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade não é as nossas boas obras. Não são as nossas boas obras, Melhorar esse português meu aqui. Não são as nossas boas obras. O que deve nos fazer deitar com tranquilidade no travesseiro à noite é a promessa de que Deus disse que perdoaria os nossos pecados. Essa, de fato, é uma boa promessa. E essa promessa que deve nos fazer descansar. Então, o perdão de Deus é um sinal muito objetivo de que Deus é bom para conosco. Por quê? Porque se você pensar que todo pecado é um pecado contra Deus, o perdão de Deus torna mais significativo. Vou dar um exemplo disso. Alguns anos atrás, um pastor amigo meu me contou uma experiência, na época eu ainda não era pastor.
Ele me contou uma experiência de dois irmãos da igreja que estavam em uma desavença. Aqueles dois irmãos discutiam, vinham já discutindo há algum tempo ali nos corredores da igreja, né? E aí o pastor chamou os dois irmãos para tentar apaziguar a situação, para terminar com a desavença. E aí ele conversa com os dois, põe os dois juntos ali para uma careação, e aí eles começam a falar os dois, cada um no seu momento, mas começa a dizer o seguinte: olha, eu fui extremamente ofendido, eu fui extremamente magoado por esse irmão, porque esse irmão falou mal de mim, porque esse irmão falou isso de mim, porque ele disse isso, porque o outro disse aquilo, e eu fui muito ofendido, eu fui muito ofendido, eu fui muito ofendido, eu fui muito ofendido. E aí o pastor, ele relatou para mim o seguinte, que ele pediu os dois para ficar calado. Olha, espera um pouquinho, vocês estão esquecendo que o maior ofendido nessa história é o próprio Deus. Vocês não percebem que quem se ofende mais com o pecado do homem é o próprio Deus? Em suma, todo pecado é um pecado contra Deus. Em essência, toda falha, todo erro é um erro contra Deus. Nós não erramos só uns com os outros, nós erramos com o próprio Deus. E um sinal da bondade de Deus é que Ele nos perdoa. É que Ele perdoa os nossos pecados. Então, a bondade de Deus se manifesta quando Deus perdoa os nossos pecados, porque, em suma, em essência, por natureza, todo erro, todo pecado é um pecado contra o próprio Deus. Bom, em segundo lugar, José demonstrou bondade para os seus irmãos, falando a verdade para eles. Olha o versículo 20. Gênesis 50, 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José não deixou de demonstrar o erro dos seus irmãos. José não escondeu o erro dos seus irmãos. José não disse, olha, tá tudo bem, tá tudo ok, acabou. Não, ele disse, olha, vocês se lembram que vocês fizeram mal contra mim, vocês intentaram mal contra mim. E por que José fez isso? Alguém pode dizer, porque José não tinha perdoado ainda totalmente. Bom, talvez sim, mas eu prefiro pensar diferente. Na nossa experiência, e você também já deve ter tido essa experiência, quando as pessoas estão na defensiva, quando as pessoas, ao serem acuadas com seus erros, elas se colocam na defensiva, isso mostra uma falta de arrependimento. E aí a gente pode lembrar aqui talvez do exemplo mais clássico, que é o exemplo de Judas e o exemplo de Pedro. Vou até falar de Pedro daqui a pouco um pouco mais, mas o que aconteceu com Judas? Ele ficou na defensiva, ele ficou tentando se justificar. E quando a pessoa tenta se justificar, o que é isso? Isso mostra que ela de fato ainda não se arrependeu. Os irmãos de José, eles estavam na defensiva. Olha, José, nosso pai, eles inventaram até uma mentira, né? Nosso pai disse que você deveria nos perdoar e etc e tal. Então, eles não estavam de fato arrependidos. E o que José faz? José, de forma amorosa, fala a verdade para ele. Deus é altamente bondoso conosco. A Bíblia fala que Deus é bom o tempo todo. E como Deus é bom? Qual é um sinal de que Deus é bom? Já disse que um dos sinais é que ele perdoa o pecado, mas um outro sinal importante de que Deus é bom é que ele fala a verdade conosco. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia, ela fala da nossa real condição diante de Deus. A Bíblia, ela não esconde a real condição dos homens. Ela não escondeu a condição dos irmãos de José. Ela não escondeu a condição de José, quando José tenta manipular o seu pai ali na bênção dos seus filhos. Enfim, a Bíblia não esconde a verdade. Deus é bom como? Falando a verdade, mostrando para mim e para você qual é a nossa real condição. Isso é bondade, falar a verdade, em amor, mas falar a verdade. É óbvio que muitas vezes essa verdade não é boa, e aí basta ler a Bíblia. Quando a verdade é exposta diante dos nossos olhos, nós não queremos, nós normalmente passamos isso para frente. Mas a Bíblia faz isso, ela mostra a real condição do homem, é Deus sendo bondoso, falando a verdade. Eu disse que ia citar o exemplo de Pedro, e é exatamente isso. Jesus era bondoso com Pedro, sempre foi. E no momento crucial da caminhada dos dois,
o que acontece? Pedro vem para Jesus dizendo, olha, eu vou ficar com você até o fim. Jesus fala a verdade para Pedro. Fala, não, Pedro, você vai me negar. Olha só que bondade, como Jesus era bondoso. Naquele momento, ele poderia ser amigo, né, e não falar a verdade. Mas o que Jesus fez? Falou, Pedro, olha, você vai me negar. Né? E isso fez diferença porque Pedro, inclusive, se lembrou do que Jesus falou com ele. E Jesus falou para ele a verdade. O fato de Deus falar a verdade por meio de sua palavra demonstra a sua bondade. O fato de Deus mostrar a nossa real condição, o fato de Deus mostrar como nós, e o tanto que nós caímos, mostra exatamente o seu amor, a sua bondade. Então, em primeiro lugar, Deus mostra a sua bondade perdoando os nossos pecados, Deus mostra a sua bondade falando a verdade e, em terceiro lugar, amando. Deus mostra a sua verdade amando. Aqui no texto, o versículo 21, olha o que acontece. Por isso, o texto diz, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José amou, mas não só amou, ele expressou esse amor em atitudes. Ele disse, olha, eu amo vocês, mas eu vou mostrar que eu amo vocês com atitudes. E nós sabemos, você sabe, que amar da boca é muito fácil, mas amar de fato, ter atitudes de amor, aí é difícil, porque às vezes as atitudes de amor vão envolver algo que nós vamos ter que abrir mão, e a gente sabe o quanto isso é difícil. Um símbolo definitivo da bondade de Deus, um sinal definitivo da bondade de Deus, um sinal final da bondade de Deus, é a cruz. Eu gosto de um texto de Romanos 5:8, que Paulo fala assim, Deus prova o seu amor. Como? Ele continua dizendo, tendo Cristo morrido na cruz quando ainda éramos pecadores. Olha só que coisa linda. Deus prova o amor dele, ou Deus prova a sua bondade, o seu amor, não é falando, olha, eu amo você, continuo te amando, vou te amar. Não, Deus prova em atitudes, expressa em atitudes. E a gente sabe o quanto é difícil, às vezes, demonstrar amor em atitudes, porque, em grande medida, nós somos egocêntricos. Nós queremos ser amados, mas não gostamos muito de amar, especialmente quando estamos falando de atitudes. Eu me lembro, e eu já citei esse exemplo aqui, do garoto, que certa vez, quando eu era líder de jovens, isso há alguns anos atrás, e esse jovem, ele se aproximou de mim e disse, olha, pastor, eu acho que Deus não tem promessas para mim. Eu já contei essa experiência aqui, E aí, eu perguntei, mas por que você acha que Deus não tem promessas para você? Ele disse, olha, eu não tenho namorada, eu não tenho trabalho, meus amigos são poucos. E ele começou a descrever uma série de coisas que ele não tinha. E ele disse, olha, porque eu não tenho essas coisas, eu não tenho promessa. E aí, eu disse para ele, olha, isso não é verdade. Ao abrir as escrituras, você vai ver várias promessas de Deus para você. As promessas de Deus são especialmente ligadas à vida e à obra de Jesus. Por que eu estou citando o exemplo desse garoto que achava que promessas estavam ligadas a coisas que ele tinha ou que ele não tinha? Então, se ele tinha, era promessa. Se ele não tinha, era promessa. Se ele não tinha... Peraí, vamos lá. Se ele tinha, era promessa. Se ele não tinha, não era promessa. Aqui é a mesma coisa. Para dar um exemplo. O fato de muitas vezes nós estarmos enfrentando algum momento difícil não significa que Deus não é bondoso conosco. A bondade de Deus é expressa na cruz do Calvário. A cruz é o sinal da bondade de Deus. Então, para concluir, qual é a moral da história? Qual é a conclusão final que a gente pode tirar de tudo isso? Deus é sempre bondoso, ainda que por vezes não conseguimos enxergar. Deus é sempre bondoso, ainda que às vezes as lutas, as dores, as dificuldades
vão nos deixar cegos com relação à bondade de Deus. Mas Deus é bom o tempo todo. E a gente tem que procurar perceber. E esse é o desafio, a aplicação. Qual é a aplicação? Confiar na bondade de Deus. Perceber a bondade de Deus não só quando a gente tem coisas, não só quando tudo está indo bem. Perceber e confiar na bondade de Deus não só quando a maré está boa. Não, confiar na bondade de Deus porque a bondade de Deus ela é objetiva. A bondade de Deus é manifesta, por exemplo, quando Deus perdoa os nossos pecados. A bondade de Deus ela é manifesta, por exemplo, quando Ele nos ama falando a verdade através das Escrituras. Quando nós lemos um texto que nos desafia profundamente, como esse, por exemplo, que acabamos de ler. Deus é bondoso e Ele expressa isso tendo uma atitude de bondade, que é morrendo na cruz para nos salvar. Então, confie na bondade de Deus, não deixe nada manchar a bondade de Deus. Não deixe nada tirar de você o fato de que Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, como eu gosto de fazer. Eu gosto de começar a semana e terminar, obviamente, lendo ou orando a oração do Pai Nosso. Então, se você puder ir, para um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Uma excelente segunda-feira para vocês. Só para lembrar e para te convidar, hoje às 20 horas na nossa igreja Nave, nós temos o nosso Nave Talk. O Nave Talk é a nossa atividade da semana. Então, você, meu convidado para hoje, às 20 horas na Igreja Nave, nós vamos conversar exatamente sobre o Pai Nosso, que foi o tema da ministração de ontem da Palavra de Deus. Então, hoje, às 20 horas, eu te espero na nossa Igreja Nave, tá bom? Deus abençoe, ótima segunda-feira, ótima semana para todos. Fiquem com Deus.